E em Brasília, está tramitando também uma nova lei sobre o famoso puxadinho. O governo federal quer regularizar mais de 100 mil moradias irregulares aqui no Espírito Santo. O Ministério das Cidades divulgou que há tempos desempenha esse projeto e vai lançar a medida provisória para permitir a regularização de imóveis que não possuem documento. Na prática, cada morador de uma unidade construída, por exemplo, no mesmo terreno, cedido pelo proprietário, terá direito a uma escritura individual. A expectativa é que essa nova medida seja lançada no mês que vem, mas o governo ainda não confirmou uma data certa não, viu? Para poder pedir a regularização, o imóvel precisa ter pelo menos rede de água, esgoto e energia elétrica. Após fazer o pedido, o morador vai ter que pagar uma taxa de R$100. Tá aí uma ótima oportunidade de regularizar o imóvel, né? Mas olha, falando aí nos puxadinhos, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma obra sem supervisão de um especialista. Os riscos são muitos e a gente sabe que existe, né? Quem faz aqui o alerta é o engenheiro civil Fernando Agostinho. Boa tarde, Fernando. Oi, Juliane, boa tarde. Obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Bem, vamos o convite. entender, explicar bem para o pessoal de casa. Eu falei um pouquinho sobre essa MP que o governo tá tramitando em Brasília, tá para ser aprovado. Como é que ela vai funcionar? Não é só para o puxadinho, quando a gente fala às vezes puxadinho, a gente confunde, né? Pode ser o puxadinho, aquela obra de ampliação que a pessoa puxa um quarto aqui, puxa um banheiro ali, ou então uma obra feita dentro do mesmo terreno, mas outros imóveis também, desde que não tenham documentação. Isso aí, a medida provisória ela vai atingir todo o imóvel que não possui regularização cartorária, né, que não tem escritura. O Brasil, infelizmente, possui um índice de 40% a 50% dos imóveis irregulares e a medida provisória vem corrigir essa distorção aí criada desde das implantações das cidades. Então, todo e qualquer imóvel, seja classe baixa, classe alta, está dentro dessa determinação aí. Todos os imóveis que não possuem regularização fiduciária vão ser contemplados. Evidentemente, os imóveis de menor valor, eles são a grande maioria dessas condições existentes hoje no país. Agora, quando a gente fala de puxadinho, a gente sempre pensa naquelas obras que são construídas sem uma vistoria, né? Isso, a medida provisória, inclusive, ela tem uma especificidade que ela exclui obras feitas em área de risco. Então, aquilo que o Estado entender como área de risco, infelizmente, não vai poder fazer parte dessa regularização fiduciária. A pessoa, quando constrói uma área de risco, ela tem que lembrar que, além de estar colocando a sua vida em risco, ela também coloca o seu patrimônio. Uma lei dessa abrangente, que vai atender várias pessoas, quem está em área de risco não vai conseguir ser atendido, ele vai continuar, além de correr o risco da vida, também não vai conseguir que tenha o benefício disso aí. Então, é evidente que a forma de construir, ela influencia muito. Mas muito antes da forma de construir é o local onde se constrói que são os grandes problemas, os desastres que a gente vê acontecendo aí. Muitas vezes a gente acaba vendo acidentes porque o local não é adequado e a estrutura também utilizada não é ideal, né? Exatamente. As pessoas às vezes constroem sem uma supervisão de um profissional. Ah, vou contratar o pedreiro aqui, está acostumado a fazer obra, ele constrói aqui, por exemplo, o banheiro aqui de casa. É isso aí. Um pedreiro, por melhor que seja sua qualificação, os profissionais de engenharia, eles não conseguem fazer o trabalho de um pedreiro. No entanto, ele foi preparado para fazer análise de risco, de viabilidade, e isso não foi nunca observado no Brasil. Então, o crescimento desordenado das cidades, ela trouxe com ela essa característica negativa. Então, existe muito lugar que não deveria ser destinado à habitação e está completamente habitado. Então, é um problema que o Brasil tem. A regularização fiduciária ela vai tratar da parte documental, mas a parte de engenharia é um tratamento em um outro momento que não é este agora. Pois é, gente, olha, são vários os casos de acidentes com puxadinhos que a gente está falando aqui. Inclusive, a gente mostrou no Fala Espírito Santo um desses casos. Vamos lembrar? É uma casa que desabou em Cariacica, no bairro Nova Rosa da Penha 2, e matou uma mulher. Olha só como é que ficou o imóvel. A laje de um dos cômodos cedeu durante a madrugada e a mulher, uma cobradora de ônibus chamada Dinalva da Silva Miranda, estava dormindo no local. Ela morreu na hora. A vítima morava na casa com os 2 filhos. No momento do desabamento, os jovens dormiam em outro cômodo e não se feriram. O acidente aconteceu no dia 1º de junho deste ano e, infelizmente, terminou assim, com uma vida perdida, né? É isso que é pior, né? É isso aí, falando, tem a perda material, que a pessoa perdeu o seu imóvel, além disso tem a perda humana, que essa é irreparável, né?
Então, antes de construir, precisa sim de tomar alguns critérios. O CREA é um órgão que ele fiscaliza as profissões de engenharia, mas ele também tem uma parte social. Então, as pessoas podem procurar o CREA, que ele tem uma parte de orientação para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, elas quem não tem conseguem lá no condição de CREA. contratar um profissional pode sim ter orientação. A gente já está com participação aqui no Face, o Selmo Júlio está falando aqui exatamente do risco de desabamento, né? Desses puxadinhos, essas obras sem uma supervisão adequada, né? O risco é muito grande, porque principalmente quando sobrepõe uma sobre a outra. Tem o grande risco do local, pondo esse risco de lado, os puxadinhos eles são sobrepostos sobre uma carga que ninguém tem conhecimento dela. O pedreiro não tem conhecimento disso. Quantos andares eu posso colocar um em cima do outro? Eu posso colocar um andar em cima do outro? Então isso tudo tem que ter uma análise, o profissional, né? de engenharia ele precisa fazer a análise. E, ó, quando ela não é feita... Pode acontecer um acidente, né? Marcele Ramos está participando aqui falando o seguinte: puxadinho é o estilo do brasileiro. Muitas pessoas não têm condições tão boas e acabam aumentando a casa com essa irregularidade. Verdade, Marcela, está pedindo aqui para mandar um beijo para a irmã dela, Milena. Beijo, Milena, um beijo para você também, Marcele. Obrigada pela participação. Exatamente isso, né? A gente vai puxando, vai colocando um por cima do outro e pode acontecer um acidente. Agora, quem já fez a obra em casa? Vamos fazer o alerta aí, pessoal de casa? Ficar reparando em que o imóvel, ele dá sinais de que, olha, pode desabar? Muito bem falado, Juliana. Não existe acidente sem que um incidente aconteça. Na engenharia não é diferente. Então, o imóvel, o proprietário precisa ficar prestando atenção no imóvel. Foi muito discutido sobre vistorias, né? Então, eu não faço vistoria no imóvel com um engenheiro, mas eu, mesmo sendo leigo, eu preciso perceber trincas, fissuras, deformações, porta agarrando, janelas agarrando, declividades muito acentuadas no piso. Isso tudo é um indício que a estrutura da casa está movimentando. Aí sim, se isso acontecer, há que se procurar. Se você não tiver condições de procurar um profissional de forma particular, né? Você procure a Defesa Civil, procure o CREA, a Prefeitura, alguns órgãos do próprio governo. Se você tiver lá com um caso a olhos vistos que se preocupe, procure quem possa te ajudar. Procura ajuda, porque... Não espere o problema, porque, estou falando, o risco é muito grande, material e humano. Né? E humano, como a gente já citou um exemplo aqui, infelizmente, uma vida que se perdeu em Cariacica, uma mãe que acabou deixando 2 filhos. Aí, né? Realmente é lamentável. A gente está com participação aqui no Facebook, hein? Pedro de Abreu está falando que para construir tem que primeiro ver exatamente o que o senhor falou, ver a condição do terreno, não construir de qualquer jeito. O Milton Assis está dando parabéns aqui pelos temas do Fala Espírito Santo. Obrigada, Milton. A gente tem que fazer o alerta também. Não sei se o senhor consegue responder a dúvida do Gleison Conceição, porque ainda está num processo de tramitação. Ele está perguntando, quem tem terreno, por exemplo, em área irregular, vai ser indenizado? Isso aí depende do que ficar definido na MP, né? Não, olha só, talvez ele não entendeu o objetivo da MP. O objetivo da MP é imóvel irregular. Eu não tenho escritura do meu imóvel. O governo vai dar acesso à escritura do imóvel. Não há... Se não pode ter casa onde tem, nada de escritura, muito menos de uma área indenização. de risco que não pode, tem desabamento, alagamento. O governo não vai endossar a construção em uma área que não pode ser habitada. Então, ele não especificou não pontuou que na MP vai estar específico, mas ele já botou que a área de risco ele não vai atender. Então, tá aí. Obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Um Feliz Natal 2017 de muita saúde e paz.